Os preparativos. Mamãe, quando vai chegar a neve? A pergunta soou alto, repentinamente, do caçula de Maria Isabel, exigindo uma resposta. Era a véspera de Natal e ela ainda estava terminando os detalhes da decoração da sala. Daqui a pouco começariam a chegar o irmão e as cunhadas, as crianças, os sogros, enfim, os familiares todos. Este ano decidiram que o Natal em família seria na casa dela, por ser maior, mais confortável e porque eles moravam na serra. A sala era bem grande, com 2 ambientes. Tinha lareira e uma mesa de jantar enorme com 12 lugares. Para as crianças, eles montavam uma mesa menor, só na hora das refeições com 5 lugares. Perto da lareira, eles colocavam a árvore de Natal de 3 metros, cheia de luzes, enfeites, bolas, uma verdadeira obra de arte natalina que Maria Isabel criava a cada Natal. Tudo isto ajudava a criar um clima mais tradicional, todos diziam. Afinal, esta tradição vem do hemisfério norte, e por mais que se adapte, ela é mais mágica quando lembra aquele ambiente original, com um pouco de frio, lareira acesa, luzes brilhantes por todos os lados. Meu filho, acho que vai demorar muito para isto acontecer, disse pendurando alguns gnomos ao lado da lareira de pedra. Por que, mamãe? Insistiu Pedro, de apenas 5 anos. Porque no Brasil não neva, seu burrinho, Interferiu Isabela, a irmã do meio, esperta e muito prática, com uma resposta pronta sempre na ponta da língua. Poderia, Intercedeu João, filho mais velho da Maria Isabel. Estudioso, estava sempre com um livro na mão. Adorava as histórias, ao contrário da irmã. Apesar de todo o conhecimento que ele adquiria lendo, trazia nos olhos um mundo encantado. Sonhava sempre com as impossibilidades. Passava horas lendo livros de contos de fadas com cavalheiros, princesas em apuros, príncipes valorosos e valentes, reis e rainhas, muitas batalhas e provas a passar com armaduras, espadas, cavalos enfeitados e ajudantes maravilhosos. Ele também acreditava em fadas, gnomos, elfos e no mundo mágico de feiticeiros, bruxas, magos. Mundo fantástico. Ah, é? Como? Interrompeu Isabela com ares de superioridade em um toque professoral apesar da idade. Nisso, foi seguida por Pedro, que seguia o debate curioso, dando crédito a tudo, mas sem se dar conta da batalha que já os 2 irmãos travavam. Só tinha interesse em saber da neve. Há cidades no sul do Brasil que podem esfriar tanto por estarem no alto como nós, que chega a nevar. Por exemplo, Gramado. Eu vi pela internet uma foto de lá e estava tudo branquinho, coberto de neve. Então vamos lá, disse logo Pedro. É muito longe? Podemos ir agora, mamãe? E Pedro mais uma vez tirou Maria Isabel de suas ocupações e preocupações com seu alvoroço. Ela, que mal ouvia a conversa das crianças, de olho no relógio e no forno da cozinha, pensando na ceia dos convidados, nos presentes, na surpresa que ela e o marido João Pedro tinham preparado para todos. Pedro alvoroçou-se tanto que a mãe, atordoada com aquela discussão deles, estranhou a excitação extrema do caçula e interveio. Calma, calma. Ir onde? Quando? Pra quê? A Gramado, mãe, diz Isabela com muita ironia. E continuou. O sabichão ali disse para o Pedro que lá tem neve e ele quer ir para lá agora. Que história é essa, João? Você é o mais velho, não me ajuda? Para que pôr lenha na fogueira? Desvia o assunto e puxa uma brincadeira. Eu tenho que terminar isso logo aqui. Daqui a pouquinho, seus primos, seus tios e avós estão aí. Mas mãe, neva mesmo. Eu vi em Gramado e acho que também em outra cidade de Santa Catarina, lá no sul. Ele parou o que estava fazendo para ouvir o mais velho dela falar sem hesitação, de forma suave e firme, um conhecimento adquirido por ele mesmo. Não tinha sido ela, nem mesmo o pai, que mal tinha tempo para ela ou para eles, agora que tinha sido chamado a ocupar um cargo de gerência para toda a América Latina. Não, era um saber simples, quase banal, mas que ele tinha construído por ele mesmo,
em suas pequenas pesquisas com seus deveres de escola. Não no verão. Interferiu sarcástica e sabiamente Isabela, que novamente deslocou a mãe de suas divagações contemplativas sobre o irmão mais velho, para que desse atenção a ela e concordar com o que ela dizia, numa espécie de guerra de sexos mirim. E continuou. Esqueceu que o Natal é em pleno verão? E sorriu vitoriosa. Eu sei, mas bem que podia. E os olhos de João distanciaram-se da realidade, como sempre fazia, mas conservaram o brilho. Talvez até tivesse aumentado, já que a transparência do verde ficava tão límpida que parecia um mar virgem, daqueles que banham as ilhas do Pacífico Sul. Impossível, meu caro, declarou peremptoriamente a pequena Isabela de 11 anos, querendo por fim a discussão. Ela gostava de dar a última palavra e ficava furiosa quando João, ou outro qualquer, fosse adulto ou da idade dela, insistia em afirmar coisas sem fundamentos ou continuar a discutir com divagações tolas, como ela costumava dizer. As coisas são lógicas, racionais e têm fundamento sempre. O que não tem, não é verdade nem real. Por isso, cedo, Isabela tinha deixado de acreditar em Papai Noel e só gostava do Natal pela festa e pelos presentes. Já nascia dentro dela o germe da descrença em tudo o que não fosse científico ou racional. Uma espécie de materialismo precoce e infantil que ainda hoje a humanidade está mergulhada. Não era bem um ceticismo, pois para esse era preciso ter base, ter profundo conhecimento, já que para duvidar é preciso saber exatamente onde se põe a dúvida. Quero provas, ela dizia, e quase nunca vinham, ou por não existirem, ou pela impossibilidade prática da demonstração. Assim, ela vencia todas as suas batalhas ideológicas com o mundo ao seu redor, construindo o seu universo lógico e matemático. Nisso ela tinha puxado o pai, João Pedro, prático e materialista, que se conformava com o mundo e fazia as vontades da mulher por puro comodismo, ou como quem pensa que tem coisas mais importantes a tratar e não vai perder tempo em discussões teológicas, literárias ou coisa do gênero. Por ele, não se fazia Natal, só o Ano Novo, porque era uma festa civil, uma passagem de ano onde toda a sociedade, ou melhor, todo mundo estava envolvido. O primo Carlos Augusto também tinha a mesma inclinação deles. Isabela não via a hora dele chegar para começar a engrossar as fileiras de sua trincheira já armada, pois sabia que logo iam começar com aquela história do Papai Noel e ela já tinha até preparado alguns argumentos bem lógicos para combater as fantasias de João, dos primos gêmeos e da tia Maria Alice. Quanto aos avós, ela dava um desconto. São velhos, não sabem de nada. No tempo deles não tinha televisão nem internet, por isso acreditaram nessas besteiras. Não vale a pena tentar convencê-los. Já vão morrer mesmo. E assim ela seguia nas suas argumentações silenciosas, mas sempre atenta a tudo em volta. De repente, ouviram um barulho de carro chegando. Eram os primos que chegavam com os tios barulhentos. Igor e Vera, num enorme 4x4. Isabela e Pedro correram para a porta, atropelando a mãe e o irmão mais velho. Ansiosa em receber seu parceiro de lutas, o outro por causa dos presentes e dos parceiros de aventuras. A tríade de gêmeos e o irmão mais novo de 7 anos. Eram 4 filhos e Vera já estava grávida do 5º. Por ela teriam 8, mas Igor começou a sentir baques no orçamento e vinha pensando em encerrar naquele. Ela contra-argumentava. Criança é uma bênção, traz alegria e dá coragem para viver. Você nunca fica entediado e se movimenta mais para fazer as coisas, já que eles são como filhotes famintos sempre. Ainda que cresçam, estão sempre pedindo algo, precisando de algo. É maravilhoso poder atendê-los. Além do mais, os brinquedos, as roupas, os livros, tudo se aproveita, só se acrescenta. Minha casa é uma verdadeira loja de departamentos. E ria à vontade, segurando o barrigão de 8 meses. A vida tem mais gosto assim, dizia ela e pedia a anuência da cunhada e da sogra que gostava de crianças e não tinha tido mais filhos por ter ficado viúva cedo. Quando se casou de novo,
Já era tarde, ela dizia, mas ainda acalentava a ideia de uma adoção. Na verdade, ela queria 2, fossem gêmeos ou não. Ela preferia criar de 2 em 2, como tinha feito antes. Luciana, mãe de Maria Isabel, e Igor, achava que se estruturava melhor a criação dessa forma. Ela tinha perdido gêmeos quando o marido morrera de infarto fulminante, de repente, e ainda sonhava com a ideia. Mais um motivo para ela gostar da nora. Ela já tinha tido gêmeos, Damião e Damiana, que agora já estavam com Doce. Mais um barulho lá fora, e ainda não era o carro de João Pedro. Eram os avós paternos com as 2 tias solteiras, Maria Alice e Jaqueline. João correu para fora, atropelando os menores do meio da sala e quase empurrando os outros avós cheios de sacolas. Ele os adorava, em especial a tia Maria Alice, que partilhava os contos de fadas com ele e sempre trazia novidades. Livros verdadeiramente mágicos, com muitas ilustrações e pop-ups, CD-ROMs importados, bonequinhos de gnomos, elfos e fadas, jogos. Sempre havia algo de novo. Chamavam-na de esotérica, a bruxinha. João não entendia nada disso, apenas gostava e pronto, e achava que cada um tem o direito de gostar do que quiser sem precisar ser classificado como coisa rara ou diferente. Além disso, estes termos tinham tanto significado que mais confundiam que esclareciam alguma coisa sobre alguma pessoa. Adorava passar horas com ela, conversando, ouvindo ou contando histórias. Algumas vezes, ela desenhava e fazia lindas aquarelas enquanto as contava. Tinha ensinado a João esta arte também. As histórias dele estavam repletas de ilustrações que ele mesmo fazia e guardava numas pastas decoradas que ela tinha aprendido a fazer para ficar com aquele ar mais antigo. As pastas ficavam dentro de um baú com cadeado, com todas as outras coisas que faziam parte deste mundo que eles cultivavam. João mantinha o baú trancado, a chave pendurada numa correntinha no pescoço. Já Maria Alice, que morava com os pais e ganhava vida como ilustradora freelancer, tinha um quarto só para ela. Mantinha as coisas espalhadas por todos os cantos do seu cômodo. João adorava visitar os avós só para entrar no quarto dela. Era como se ele entrasse num castelo encantado, como se fosse reportado a outro mundo e esquecia-se do tempo lá dentro. Ela tinha trazido para João um pacote enorme, um quadro, e ele estava ansioso por ver, quando a mãe chamou todos para dentro. A cerração estava descendo rápido e provavelmente ia começar a garoar. O dia escurecera um pouco e a temperatura descia, apesar do verão. Chegava já na casa dos 12 graus e talvez à noite chegasse aos 10 ou um pouco menos quando o russo se instalava por toda a cidade. A casa estava repleta de cheiros doces e salgados, cheia de cores e luzes e muitos sons. Vamos, ajudem seus tios, seus avós. Pega a lenha, João. Vamos começar a acender a lareira mesmo sem o seu pai. Ele não deve demorar. Foi buscar umas coisas para a ceia, passar no mercado rapidinho e logo chega. Vamos. A ceia. 8 horas da noite, estavam todos reunidos na sala. As crianças vestidas para a festa brincavam ansiosas e, vira e mexe, saía uma rusga aqui, outra implicância ali. Tudo por causa dos presentes ainda fechados embaixo da grande árvore. A mesa principal estava linda. Tinha sido decorada pela própria dona da casa. Uma linda toalha com tema natalino, pratos e guardanapos combinando, taças para o vinho e para o suco de uva das crianças, doces, salgados, frutas secas e frescas, pães, queijos, tudo com muito esmero e cuidado. Dava para ver e sentir o toque delicado de cada prato, em cada enfeite sobre a mesa. Todos estavam ansiosos e conversavam em paralelo. Às vezes, 4 assuntos circulavam pelas bocas dos adultos. As crianças insistiam na mesma discussão hamletiana acerca da existência do bom velhinho. A disputa estava relativamente empatada entre as 2 duplas principais, Isabela e Carlos Augusto, o primo de 16 anos, um adolescente que ainda oscilava na maturidade, principalmente quando estava ao lado dos primos menores. Eram os defensores da não existência da magia, do partido lógico, científico e racional. No outro lado, punham-se João e a tia Maria Alice,
acreditando em tudo no mundo mágico e, lógico, em Papai Noel. Os outros não apresentavam firmeza e queriam apostar na existência, já que isso lhes parecia favorável. Afinal, Papai Noel nunca se esquece de ninguém e seria um presente a mais embaixo da árvore. Isabela, a mais esperta de todos, apesar de sua pouca idade, fez uma proposta. Vamos fazer o seguinte: cada um escreve num papel uma coisa que queria ganhar e que não contou para ninguém, para nenhum pai, tio ou avô. Aí, coloca nesta meia de lã e a gente pendura na lareira. Se Papai Noel existir mesmo, a gente vai achar amanhã estas coisas embaixo da árvore. As lojas já estão fechadas e nenhum adulto vai poder enganar a gente. Disse isso olhando diretamente nos olhos da tia Maria Alice, que poderia ser uma traidora. Tudo bem, Concordou João. vamos à obra. Pega lápis e papel e vamos começar. As crianças entraram em verdadeiro alvoroço e já queriam escrever uma nova carta para o Papai Noel, quando Isabela interrompeu. É apenas um pedido, seus bobões. Já não chega a pilha de presentes que está embaixo da árvore? Isso aqui é coisa séria. Vou provar que tudo que se ganha no Natal vem das lojas. São os nossos pais, tios e avós que compram. Acrescentou Carlos Augusto. E não vamos confundir o menino Jesus ali do presépio com Papai Noel. Nada a ver. Neste ínterim, os pais chamaram para a abertura dos presentes e a ceia. Fazia tempo que eles não iam mais à missa do galo. Ficava longe, era contramão, muito trabalhoso. Então faziam às vezes do ofício dentro de casa antes da brincadeira e da refeição. Quem presidia era o sogro de Maria Isabel, que tinha sido seminarista e não se ordenara padre por ter se apaixonado pela esposa Alice, casados já há quase 50 anos. E a própria Maria Isabel o acompanhava, ela que mantinha aceso o espírito religioso dentro de casa, entre os filhos e até mesmo entre as cunhadas. Era uma religiosidade mais leve, de sentimento, ligada mais à natureza que os conceitos, mais matriarcal que doutrinária. Assim que terminaram, começaram a abertura de presentes. Começava com os mais velhos e ia chamando os outros até chegarem nos pequenos. Aí era mais que uma festa, era uma verdadeira balbúrdia. Era uma surpresa aqui, outra ali, gritinhos, vivas, uaus de todos os tipos. Parecia até que a sala ficava mais iluminada. Passada a euforia inicial, era preciso uma voz mais forte de comando e as mulheres iam para a cozinha, trazendo os pratos quentes, enquanto os homens se encarregavam das bebidas e de organizar os pequenos. Colocavam música festiva e ceavam até quase a meia-noite. Os pequenos iam caindo aqui e ali, agarrados em seus brinquedos. Então começava o ritual do Vamos para a cama, vamos escovar os dentes, vamos trocar de roupa. e aquela velha e constante oposição. Não quero, não precisa. Tamo assim mesmo. Tô cansado, mamãe. Mas iam assim mesmo, em fila para os banheiros e para as camas que ficavam no andar de cima da casa. A magia. No quarto dos meninos dormiam João e Carlos Augusto num beliche, Damião, Pedro e Igor no outro. No quarto ao lado estavam acomodadas as meninas, ou mulheres como elas gostavam de falar, as duas tias num beliche e Isabela e Damiana no outro. A casa estava em total silêncio de bem-estar e satisfação. A alegria reinava no ar e um sentimento de renovação invadia a todos. Poder-se-ia jurar que havia um leve sorriso em cada rosto adormecido naquela casa, não só das crianças e adultos, como dos avós e avós, que estavam acomodados no quarto do andar de baixo da casa. Mas João não dormia muito tranquilo. Acordou logo, ainda no meio da noite. A casa toda silenciosa. Lá fora, o céu estava estrelado e límpido. Uma grande lua brilhava bem alto, mas fazia frio. Levantou-se e devagar foi chamar Pedro. Pedro, acorda. Vamos esperar lá embaixo e ver se o Papai Noel vem ou não vem. Pedro concordou de imediato, mas logo teve medo e quis recuar. Tentou chamar os primos que dormiam, mas que estavam pregados no sono que nem se mexeram. Decidiram ir no quarto das meninas. Pedro entrou com João, pé ante pé, e chamaram Isabela, Damiana e a tia Maria Alice. Era inútil chamar Jaqueline, que nem participava muito das discussões deles e vivia parte de
quase toda a família. Ninguém acordou. A tia de João esboçou um sorriso e disse sonolenta: Vai indo na frente, que eu já vou. Então eles se encaminharam para a escada. De repente, João parou e disse a Pedro: Acho que é melhor voltar pra cama e deixar pra ver de manhã se ele veio. A gente sempre fez assim. Depois a gente mostra pra Isabela e pronto. Por quê? Perguntou Pedro, que já estava mais que acordado. É perigoso? Você acha que o Papai Noel não é um bicho? Não é nada disso. É que eu... E não conseguia dizer o que estava pensando nem sentindo. Tudo se embaralhava na sua cabeça de criança e adolescente. A razão, a emoção e a fantasia estavam formando um verdadeiro turbilhão nele, que ele sentou-se ao pé da escada para respirar. Nisso, ouviram um barulho lá embaixo. Pedro agitou-se e disse: Vamos logo, deve ser o Papai Noel entrando pela chaminé da lareira. Eu vi no filme que ele entra pela chaminé mesmo. Vamos! Mas João estava paralisado. Não conseguia se mexer. Queria e não queria descer. Queria e não queria ver. Tinha medo de acreditar e também de desacreditar de uma vez. Tinha medo de ver um tio ou mesmo o pai vestido de Papai Noel, colocando alguns presentes a mais na lareira perto das meias de lã verde e vermelhas. Então João decidiu sair daquela situação angustiante e disse: Deve ser um dos voos, Pedro. Eles bebem muita água à noite, toda hora. Deve ser um deles. Não, eu quero ver, disse Pedro e desceu as escadas embalado. De repente, João viu da escada uma sombra lá embaixo, perto da lareira, e ouviu um suspiro de surpresa de Pedro. Sentiu-se mais tonto ainda. Seu coração batia tão forte que ele sentia as têmporas latejando, as pernas tremiam, e ele não conseguia se manter em pé. E continuava ali, grudado no gradil da escada de madeira, vendo as sombras e ouvindo os cochichos, ora a voz de Pedro, ora uma voz grossa, que bem podia ser do avô João Augusto. Pedro agora ria e pedia que o irmão descesse, insistindo: Vem, é Papai Noel, é ele mesmo. João respirou fundo, colocou-se de pé e, quando ia descer, viu um clarão forte envolvendo toda a sala. Chegou a pensar em algum curto na árvore, mas a luz sumiu logo, deixando um rastro sonoro suave, como um tilintar de guizos. Desceu correndo e, quando chegou à sala, viu Pedro sentado no tapete diante da lareira com a sua grande meia no chão e um carrinho de controle remoto na mão. Com os olhos esbugalhados, pegou correndo a sua meia para ver o que tinha dentro e achou um globo de neve que há muitos anos tinha visto numa loja de livros distante dali, numa viagem que fizera. Era uma paisagem natalina e, quando balançava, nevava suave dentro do vidro. Ele nunca tinha revelado a ninguém aquele desejo e há anos o guardava secretamente dentro do peito. Aproveitou a oportunidade da aposta de Isabela para realizar seu mais secreto desejo. O que diria Isabela ao ver aquele globo maravilhoso em suas mãos? Mal pensou isso e viu que acendiam a luz do corredor perto da escada. Eram as meninas Isabela, Damiana e a tia Maria Alice. Isabela não queria acreditar e acusava João de ter armado qualquer coisa. Nisso, desceu Carlos Augusto, que também achava que algum dos adultos tivesse percebido a disputa entre eles e tinham decidido favoravelmente no sentido de continuar a afirmar a existência do Papai Noel. Pedro continuava dizendo: Foi Papai Noel, eu vi. Ele estava aqui, bem no meio da sala. Era igualzinho ao do shopping. Deu um abraço em mim, disse algumas palavras no meu ouvido que não entendi direito. Me entregou isso e foi embora. Virou luz prateada e saiu pela chaminé. Claro que ninguém acreditava naquela história. Estavam todos boquiabertos. Súbito, Isabela pulou e agarrou a meia dela, indo para o canto esquerdo da sala de jantar. Sentou no grande sofá e ficou ali, temendo o olhar dentro da meia. Carlos Augusto estava parado, olhando para Pedro, João e os outros, sem acreditar. Pegou a sua meia e encontrou um pacotinho pequeno lá dentro. Quando abriu, viu que era um iPod que ele queria e que os pais não queriam dar para ele, com a desculpa de que ele ficaria mais alienado do que já é, usando aquilo de cima para baixo o tempo todo. Logo, não poderia ter sido nenhum deles ali que tinha dado aquilo para ele. Nisso, os outros foram pegando as suas meias e encontrando pequenas lembranças, desejos secretos realizados.
Quando desceram os pais e os tios e viram todas as crianças de pé sorrindo, mas um pouco espantadas, perguntaram: Do que se trata? Será que algum de vocês pode esclarecer o que está acontecendo? Então Pedro, que tinha ouvido o segredo de Papai Noel, dirigiu-se para o pai e, junto com João, contaram o que tinha acontecido desde o início, desde quando Isabela tinha duvidado de Papai Noel e tinha proposto aquela aposta. Diante das bocas abertas dos adultos e dos olhos incrédulos, eles viam o que não era possível crer. Isabela continuava no canto do sofá e agora chorava. Chorava como uma criança que era, dizendo: Eu bem que queria ter visto isso, que boba que eu fui. Bem que podia ter batido uma foto dele com meu celular. O pai de João e Pedro pegou Pedro no colo com paciência benevolente e disse: Tá bem, eu acredito nessa história. Mas você terá que me dizer o que ele disse a você e me dar o que ele colocou nas tuas mãos. Eu não entendi direito, pai. Era sobre a mamãe, uma coisa de presente eterno, e me deu isso aqui. Quando João Augusto abriu, viu 6 números escritos e um guizo. Apenas isso.